preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, meu prazer. Presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo
o meu prazer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 21º dia do propósito em orações combatendo o medo. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário no qual você estará conectados conosco através do clique, mas eu creio poderosamente que há de fazer você ter a esperança, restabelecer a sua fé, a sua perseverança, a confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine ou entregar a Deus. As pessoas que se deixam dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27. E a palavra diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando na palavra de hoje, peço que você se desconecte de tudo e permita que a palavra restaure a sua fé e a sua confiança, sobretudo, acabe com o medo que há dentro de você. Desde as remotas eras da história da humanidade, a sociedade busca, das mais diversas formas, usando dos mais diversos mecanismos, obter a paz. A Bíblia, sendo o mais completo livro já escrito, também trata desse tema. Há, porém, distinções claras entre a paz de Cristo propõe e a paz que tem sido proposta pela sociedade ao longo dos séculos. Façamos então uma análise deste assunto pela ótica do texto bíblico em referência nesta noite, para que possamos compreender as palavras de Cristo e a ideia de paz à luz das Escrituras. O texto está inserido em um discurso de Jesus, no qual o Mestre profere palavras de direcionamento e orientação aos discípulos, preparando-os para uma realidade de sua morte na cruz. Cada vez mais próxima, Jesus sabia das dificuldades que se levantariam após sua ascensão aos céus, desde calúnias, acusações, até perseguições e martírios. Tendo isso em mente, o bom mestre, após falar sobre o outro Consolador que haveria de descer para direcionar a igreja, deixa outra promessa para os seus seguidores: a minha paz vos dou. Ao fazer uma análise com certa atenção, podemos depreender que essa promessa de Cristo nos traz duas verdades, a saber, Jesus nos dá a sua paz. O mundo também pode nos dar paz, mas não a mesma paz que Cristo nos dá. Analisemos essas verdades de modo individual,
para que possamos compreender a distinção entre elas e, assim, obter uma melhor compreensão do texto. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Preste atenção porque é importante para a sua vida. Primeiro, a paz que o mundo nos dá. Os conflitos interpessoais permeiam a história do homem, sendo quase que intrínsecos ao ser humano. Seja através de uma simples discussão, um confronto físico ou uma guerra de abrangência internacional. Os conflitos são, indubitavelmente, um dos maiores males sociais de todos os tempos. Assim sendo, a sociedade tem chamado por paz, acreditando que as guerras e conflitos são o problema último que, sendo solucionado, poderia levar à obtenção de um mundo perfeito. O pensador Immanuel Kant entendia a paz como um problema jurídico-político que deveria ser tratado através de uma construção social. Ele escreveu em 1795 o opúsculo intitulado A Paz Perpétua, cuja grande questão era assegurar que os Estados nacionais pudessem estabelecer entre si um quadro de paz eterna. Kant enxergava a paz de uma ótica internacional, não atendendo para o lado interpessoal, objetivo e individual do conceito. Mahatma Gandhi ficou conhecido por ser o defensor do Ahimsa, que trata-se de um código de ética hindu que refere-se fundamentalmente ao respeito incondicional para qualquer forma de vida e engloba todas as formas de não agressão. Gandhi via a paz como a ausência de violência, seja ela de forma verbal, física ou por meio de atitudes. Porém, talvez para a maioria das pessoas situadas dentro da cultura secular, paz significa ter um bom emprego, uma boa família, bons amigos, morar numa boa casa e ter uma boa saúde. É importante mencionar que todas essas coisas podem ser conquistadas sem que haja conversão ou arrependimento de pecados. Talvez isso soe estranho, haja vista a cultura pseudo-cristã que se instalou em nosso país, onde a salvação é, na verdade, uma relação comercial de barganha entre os crentes, clientes e Deus vendedor. E a moeda de troca para obter qualquer bênção material são os dízimos e ofertas. Porém, essa é uma verdade factual e que pode ser fácil e empiricamente comprovada. As pessoas podem viver duas vidas tranquilas, sem grandes preocupações, sem grandes sofrimentos e dificuldades. E isso mesmo sem conhecer o Evangelho. Na verdade, essa é a paz que o mundo pode oferecer. E é dessa paz que Jesus se refere no versículo que trouxemos nesta noite, quando diz: "Não vou lá, dou como o mundo a dá." Todos nós já conhecemos uma pessoa não cristã que vive bem, tem uma vida profissional e família estruturada, paga as contas em dia e não passa por tantos problemas, ou seja, uma pessoa que vive em paz. E isso é possível devido àquilo que entendemos teologicamente como graça comum. No livro de Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, a palavra diz: "Porque Deus faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e ímpios." Graça comum é a graça que Deus, pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes. Devido a essa graça, Deus permite que algumas pessoas, mediante diversos fatores, desfrutem de certa tranquilidade, que é erroneamente entendido como sendo paz. O grande problema disso, que as pessoas entendem por paz, é que ela se restringe ao âmbito material e sentimental. E essa limitação, apesar de parecer insignificante, distingue completamente esse conceito do verdadeiro conceito de paz que a Bíblia nos dá. O mundo oferece sim uma paz,
mas uma paz falaciosa, na qual muitas pessoas estão envolvidas e acham que, por viverem nessa condição cômoda, não carecem de um Deus e não são merecedores do inferno, caindo no engano da autojustificação e achando-se boas demais para precisarem de perdão. Segundo e um importante tema: a paz que Jesus nos dá. De acordo com William Hendrickson, a paz que Jesus se refere pode ser entendida tanto como um legado que pode ser deixado para ser seguido. Deixo-vos a paz, como também um tesouro ou uma dádiva que pode ser entregue. A minha paz vos dou. Era um costume da sociedade da época se cumprimentar desejando a paz, como um formalismo social. João Calvino escreve a respeito disso, dizendo que essa paz é de muito mais valor do que aquela que geralmente se encontra no seio da sociedade humana, a qual geralmente possui a palavra paz, porém gélida em seus lábios, aguiça de cerimônia, e sincera e reciprocamente desejam a paz, contudo não podem ortogá-la realmente. A Bíblia nos traz um conceito diferente a partir do qual entendemos a paz em dois sentidos: a paz em Deus e a paz com Deus. Paz em Deus. Talvez o grande erro das cosmovisões seculares, ou pelo menos da maior parte delas, seja enxergar a paz como a ausência de guerras ou problemas em geral. Paz em Deus é a segurança e convicção, mesmo mediante lutas e problemas, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Paz em Deus é saber que Deus é soberano, justo e misericordioso. É entender que nada escapa, ainda que por 1/1000 de segundo, das suas onipotentes mãos, em que tudo que se levanta contra nós serve para a edificação da nossa fé e, em instância última, para a glorificação do nome do Senhor. Jesus esclarece isso na própria Escritura. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Jesus, ao mesmo tempo, diz que os discípulos terão paz e aflições. Podemos ter paz em Deus, apesar das aflições, e a razão disso é especificada por ele no versículo: Eu venci o mundo. A vitória de Cristo não somente viabiliza, mas também ortoga a nossa vida. Agora, paz com Deus. Podemos dizer que a paz com Deus é a causa de podermos ter paz em Deus. A Escritura afirma de modo claro que a nossa condição antes do advento de Cristo era uma profunda inimizade contra Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10 diz: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, a palavra diz a vós também que, noutro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou. E por fim, Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É nesse sentido que temos paz com Deus. Nós, que outrora éramos inimigos em rebelião contra Deus, agora somos amigos. Não estamos mais em guerra, estamos em paz com a pessoa de Deus. O estado adâmico de rebelião contra Deus foi desfeito por Cristo na cruz do Calvário. Essa é a paz que o mundo não pode te dar, meu irmão, minha irmã. Qualquer pessoa pode conseguir a paz que o mundo oferece,
mas somente os redimidos pelo sangue do Cordeiro têm acesso à genuína paz, que é proveniente do trono da graça. Não é à toa que a Bíblia chama Cristo de Príncipe da Paz. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cristo nos trouxe a paz plena, a paz em Deus e a paz com Deus. Essa é a certeza que deve encher nosso coração de força e fé. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Paz é um presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixo como geralmente acontece com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fique deprimido nem perturbado. O mundo obtém a paz eliminando aquilo que o perturba, não é verdade? O método da paz de Deus é restaurar o rebelde. O modo como o mundo obtém a paz é dizendo: cale a boca, eu não quero ouvir mais nada. O modo do Senhor é dizendo: abandone o caos. Olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. A paz no mundo é um precário castelo de cartas. A paz de Deus é uma plenitude cósmica. Como você define a paz nesta noite, meu irmão, minha irmã? E eu encerro este grande propósito em orações nesta noite com o seguinte pensamento: podemos estar enfrentando uma grande luta, mas sabemos que a paz verdadeira está bem perto de nós. Não uma paz meramente exterior e passageira, ou uma paz artificial nos antidepressivos, das férias ou da ausência de problemas, mas a paz que brota do coração daquele que morreu na cruz, a fonte do rio de sangue derramado eternamente para que tenhamos vida. É a paz de Jesus que supera as piores circunstâncias, a paz verdadeira que vem da confiança no único Deus, Criador e sustentador da vida. O próprio Deus nos livra das tormentas desta vida e nos oferece graciosamente a sua paz. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai querido, o Senhor é a razão da minha experiência. Mesmo que as lutas sejam grandes, elas não são maiores que o meu soberano Deus. Eu declaro que a minha confiança está no Senhor e sei que todas estas tribulações irão me aproximar cada vez mais de Ti. Onde Deus habita, há paz, e o Senhor habita no meu coração. Por isso tudo posso descansar e tomar posse desta paz que Cristo conquistou por mim. Teu nome poderoso é salvação e mantém minha alma alegre nas alturas. Conforto traz e poder, paz. Alegria e amor eterno a mim. Com teu grande nome são dados perdão, santidade e o céu. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus, graças a Deus.